Existe uma coisa que ninguém te ensina sobre amizades. Elas moldam o seu comportamento mais do que livros, conselhos ou o lugar que você nasceu. Pense agora nas coisas que você mais gosta. Músicas, filmes, livros, séries, enfim. Quantas delas você não começou gostando junto com um amigo ou uma amiga? Eu, por exemplo, só comecei a ver Dragon Ball Z, Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco porque os meus amigos na escola só falavam disso. E hoje são meus animes favoritos. Mas sabe quanto as amizades podem te influenciar? É muito mais profundo do que você imagina. Seu jeito de falar muda. As roupas que você escolhe mudam, seu padrão emocional, tudo isso muda sem você perceber. Por isso é tão importante saber quem são os amigos ao seu redor e como cada um deles pode te influenciar para uma decisão, muitas vezes uma boa decisão, e em outras ocasiões, a depender da amizade, você pode ser influenciado para decisões ruins na sua vida. Hoje eu vou te mostrar 6 tipos de amizades que você provavelmente vai ter ou já teve ao longo da sua vida e em que cada uma delas te influencia. Tudo isso, é claro, depois da vinheta. Olá pessoal, aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos falar sobre amizades, mais especificamente sobre o que ou como os nossos amigos podem nos influenciar. Quem aí quando era pequeno já não ouviu o pai ou a mãe falar: cuidado com seus amigos, hein? Más influências vão te levar para um mau caminho. Mas o pior é que por trás dessa brincadeira existe muita verdade em relação ao comportamento humano. Porque na psicologia comportamental a gente não analisa pessoas isoladas. A gente analisa também o ambiente em que aquela pessoa cresceu, as dinâmicas e as relações sociais. Ou seja, quais foram as pessoas que aquela pessoa cresceu para que a gente possa entender por que ela é da forma que ela é hoje. Percebe como que a amizade é um negócio profundo, pode te influenciar muito mais do que você imagina. E tudo isso acontece por quê? Basicamente porque o ser humano é uma espécie social. Isso significa que na prática, emoções se espalham, padrões se copiam, posturas se absorvem e tudo isso sem a gente perceber. As gírias que a gente fala, a forma que a gente anda, as coisas que a gente acha engraçado, muitas vezes são por conta dos amigos ou das amizades que nós tivemos desde a infância ao longo da vida. E por isso que existem 6 tipos de pessoas, ou melhor dizendo, 6 tipos específicos de amizade que a maioria das pessoas tem, já teve, e cada um desses 6 tipos influencia você para uma ou outra coisa diferente. Você vai perceber que a hora que eu falar aqui, você vai lembrar de algum amigo ou amiga que você teve que se encaixa nesse padrão desses 6 tipos de pessoas e que talvez já tenha te influenciado para algo do que eu vou falar aqui. Primeiro tipo de amizade que todo mundo tem é o conector social. É aquela pessoa que é super sociável, é aquele amigo seu que conhece todo mundo, é o cara desenrolado, é aquela menina popular, chega num lugar, ele, né, esse seu amigo, essa sua amiga, conhece todo mundo, conversa com todo mundo, te apresenta para todo mundo, consegue circular com facilidade entre os diferentes ciclos sociais do ambiente. Comportamentalmente dizendo, esse tipo de amigo exibe uma postura mais aberta, gestos mais amplos, expressões faciais mais frequentes, é uma pessoa geralmente muito comunicativa, muito empática. E em que esse tipo de amigo costuma nos influenciar? Simples, na nossa vida social. É aquele amigo que mostra pra gente como que é importante fazer relações, conhecer os outros, como é importante ser mais comunicativo. É aquele amigo que você olha e fala: pô, ele conversa com todo mundo, cara. Pô, eu acho que eu preciso fazer isso também. Eu preciso chegar no ambiente, conversar com a turma, puxar papo, fazer amizade igual ele. Todo mundo já teve um amigo ou uma amiga assim, com certeza. Se você já foi amigo de alguém assim, coloca aqui nos comentários. Se você nunca teve amigo assim, provavelmente você é o desenrolado ou você é a desenrolada do rolê. Segundo tipo de amigo é o impulsivo ou o aventureiro. Esse é aquele amigo do vamos lá, vamos ver no que dá. Sabe aquele amigo que muitas vezes faz as coisas sem pensar nas consequências? Ou a gente até acha que ele é meio irresponsável, meio impulsivo? Todo mundo já teve um amigo assim. É aquele cara que tem o padrão de energia muito alta, é uma pessoa geralmente com pouco planejamento de vida, é uma pessoa que dá na telha no fim de semana: meu, vamos acampar, vamos fazer uma viagem, vamos pra lá, vamos não sei o quê. Sem planejamento nenhum, pega e vai embora. E te chama para ir junto com ela. Já teve uma pessoa assim na sua vida, né? Com certeza. O comportamento desse tipo de pessoa em linguagem corporal é fácil de identificar. São pessoas que falam muito, geralmente se movimentam também muito rápido, tem uma mudança constante de foco, tá falando de uma coisa, para falar de outra. São pessoas que geralmente têm uma tolerância baixa ao tédio, então elas quase nunca têm constância na vida, começam muitos projetos, mas nunca terminam. Você conhece alguém assim? Comenta aí para mim, por favor. Bom, e qual que é a função desse tipo de amigo, em que ele te influencia na sua vida? É um tipo
tipo de amigo, um tipo de amiga que nos influencia justamente no lado mais aventureiro, nos mostra a necessidade de viver experiências muitas vezes não tão planejadas. É aquele tipo de amigo ou tipo de amiga que a gente se lembra e geralmente lembra de alguma viagem, de algum evento extraordinário, fora do normal, que marcou muito a gente. É um amigo que te ensina sim sobre viver essas experiências, mas cuidado, é um tipo de amigo que não te ensina a sustentar as consequências muitas vezes. Cada um desses tipos de amigos tem uma forma correta de se comunicar, uma forma que cada um deles prefere. Você já deve ter percebido isso. Tem amigo seu, amiga sua, que se você fala de um jeito, eles ficam um pouco incomodados, um pouco chateados. Mas em comparação, tem outro tipo de amigo que se você falar daquele mesmo jeito, para ele vai ser indiferente ou ele vai até mesmo gostar. Então a grande dúvida é como que eu falo com cada tipo de pessoa especificamente sem cometer nenhum erro e mantendo essas pessoas felizes comigo, né? Eu te explico tudo isso no evento A Fórmula da Confiança. São 3 aulas ao vivo comigo. Aulas práticas com exercícios reais feitos ao vivo, eu e você, para você tirar suas dúvidas, estudar comigo como se comunicar melhor, como controlar o seu nervosismo e como ler as pessoas ao seu redor para saber exatamente qual palavra falar para qual pessoa em que momento. As vagas são limitadas, portanto, clica no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado aqui agora. Continuando o nosso vídeo, terceiro tipo de amizade é o confidente silencioso. Esse é aquele tipo caladão. É aquele amigo ou aquela amiga que não fala muito quando está no ambiente, prefere ficar mais quieto, mais quieta. É aquela pessoa que tem um pouco de escuta ativa, então presta atenção em tudo que todo mundo está falando, é uma pessoa muito atenta ao que os outros estão dizendo, é aquela pessoa até mesmo muitas vezes passa um ar de muito preocupada, sabe? Aquela pessoa que é muito reflexiva, ela fica muito quieta e olha em volta, e geralmente quando ela comenta algo com você, esse tipo de amigo ou amiga, é só depois que toda a situação já foi, já passou, vocês já saíram do local, tá só você e essa pessoa, e aí ela vai te falar, olha, você percebeu que naquela hora tal coisa aconteceu? Não sei se você viu, fulano falou isso, eu prestei atenção e não sei o que lá. É aquela pessoa que, comportamentalmente dizendo, tende a interromper pouco as outras pessoas, tende a falar pouco, principalmente em grupo. Qual que é a função psicológica desse tipo de amizade? É te ensinar a ser uma pessoa mais atenta. É aquele amigo, aquela amiga que nos ensina a prestar mais atenção nos outros, a ser um pouco mais resguardado, a tentar refletir para resolver as coisas, sabe? Aquele amigo que você olha e fala, nossa, mas parece que ele é bem organizado, ele reflete muito antes de tomar uma decisão, ele pensa, ele pondera bastante, e é aquele tipo de pessoa que nos influencia a pensar muito mais antes de agir. Portanto, se você tem um amigo ou uma amiga assim, pode marcar ela aqui nesse vídeo e agradecer ela, porque esse é um tipo de amizade muito bacana. Quarto tipo de amizade é o protetor ou a protetora do grupo. É aquilo assim, né? Não é a mãe, não é o pai, mas parece muito que é a mãe ou que é o pai do grupo. É aquela pessoa que cuida dos outros, que geralmente não quer que ninguém do grupo brigue, que é muito empática, né? Vai falar com as pessoas, quer que todo mundo esteja sorrindo, demonstra que está preocupado ou preocupada com todo mundo. É aquele amigo ou aquela amiga que não tem tempo ruim, não cria crise, não cria briga no grupo por qualquer coisa que seja. Pelo contrário, geralmente é a pessoa que vai e resolve problemas ou vai conversar com um e com o outro para que os dois ali façam as pazes. É aquela pessoa que resolve, media conflitos. Em questão de comportamento, esse é o tipo de pessoa que tem uma facilidade para escutar os outros e para demonstrar apoio de verdade para os outros. É uma pessoa que, em relação ao comportamento, é muito comum ela se doar pelos outros. Ela sai de onde ela tá, mesmo que você tenha marcado algo de última hora, se você tiver mal, ela sai de onde ela tá para vir aqui te ver para você não ficar mal. Você já teve um amigo, uma amiga assim? E qual que é a função psicológica desse tipo de amizade? É uma pessoa que geralmente influencia você a lidar melhor com conflitos em grupo. Então é uma pessoa que te ensina a ficar um pouco mais quieto, a demonstrar um pouco mais de interesse para os outros. É uma pessoa que te influencia muito a demonstrar preocupação e a demonstrar empatia em grupo. Um risco oculto que esse tipo de amizade tem e que nem mesmo essa pessoa percebe é o esgotamento emocional, porque esse tipo de pessoa geralmente que cuida de todo mundo, que ajuda todo mundo, que se mata para ajudar todo mundo, é aquela pessoa que quando precisa de ajuda ninguém aparece para ajudá-la, e ela pode acabar te influenciando também nesse sentido. Eu tô falando os tipos aqui, mas quais são os amigos mais presentes na sua vida hoje? É o mentor? É o confidente? É o aventureiro? Quais estão mais presentes na sua vida hoje? Coloca aqui e comenta a palavra amigo se você quer mais vídeos sobre relacionamento, amizades, comunicação, vídeos como esse cheguem até você. Escreve a palavra amigo aqui nesse vídeo, aqui no comentário. Quinto tipo de amigo, o mentor ou o observador. Esse geralmente é aquele tipo de amigo que ele passa sempre uma impressão de ser mais velho, de ser mais experiente, ou de fato ele é mais velho em questão de idade. Mas por quê? Esse é aquele amigo, aquela amiga que não necessariamente vai te puxar pela mão para você resolver um problema, mas é aquele amigo que te observa tão bem que quando ele fala para você os problemas que ele vê na sua vida, olha, eu acho que você tá errado nisso, eu acho que você deveria fazer isso, porque se você fizer isso, você vai conseguir resolver isso de problema. Quando
quando esse amigo ou essa amiga abre a boca para te falar o que ele observou na sua vida e te passar o que ele acha que você deveria fazer, você fica com os olhos arregalados e surpreso. Você fala, pô, essa pessoa me leu. Ele decididamente falou tudo que passa na minha cabeça. Essa pessoa sabe exatamente o que eu tô pensando, sabe o que eu gostaria de, como eu gostaria de resolver e sabe que eu tô passando mal aqui com essa situação, que eu não tô bem. É aquela pessoa que quando ela fala, o que ela fala, você fala... Já sei, agora eu sei o que eu posso fazer. Geralmente é aquele amigo ou aquela amiga que quando a gente precisa de uma solução, cara, tô na dúvida, preciso muito saber o que eu preciso fazer, é nesse amigo ou nessa amiga que você vai falar. Você já teve amigos assim? Coloca aí nos comentários e o que esse amigo fez para ajudar você em alguma situação. Bom, o amigo mentor, ele em termos de comportamento, é aquele que costuma ter uma comunicação mais direta. Às vezes ele nem tem uma comunicação tão emotiva, tão empática, mas ele observa de maneira direta. Então ele fala, geralmente ele é muito bom em falar problemas que estão acontecendo, explicar causas de um problema e explicar soluções de um problema. E quando ele explica, tudo faz muito sentido. E a função psicológica desse tipo de amizade, óbvia, é o amadurecimento, a observação. É um tipo de amigo que te influencia a amadurecer, mudar, criar mais resiliência, resolver mais problemas. É aquele tipo de amigo que quando você anda muito tempo com ele, você começa a crescer, amadurecer profissionalmente, começar a ter uns pensamentos mais direcionados, porque esse tipo de pessoa te influencia muito a isso. Por fim, o sexto tipo é o fiel ou leal estrutural. Esse tipo de amigo fiel ou leal não é tão comum nos dias de hoje, tá? O pessoal mais das antigas talvez tenha tido amigos assim. Mas é aquele amigo que ele não é necessariamente o mais divertido, não é o mais engraçado do grupo, nem é o mais inteligente, o que mais fala bem, mas é o mais raro. Ele é aquele amigo que aparece quando tudo dá errado. Quando ninguém sobra, quando você tá mal pra caramba, quando você perdeu tudo. Ele aparece, não pra te julgar, e às vezes ele nem é tão bom com as palavras pra te ajudar a dar uma solução, como o mentor. Mas é aquele amigo que ele simplesmente tá do seu lado, até que quieto. Mesmo se for quieto, ele tá do seu lado quando você tá ruim. Pode passar o tempo que for, pode passar quantos anos for. Se algo de ruim acontecer com você, você não precisa nem pedir, nem avisar ele. Ele vai aparecer lá para estar do seu lado, para estar junto com você quando um problema acontecer. Em termos de comportamento, é aquele amigo que tem uma postura mais firme, ele tem ações até mais previsíveis, aquela pessoa que é fácil de você saber o que ela tá pensando, não é uma pessoa muito engenhosa, mas é aquela pessoa que tem uma emoção muito sólida. Pode até mesmo ser uma pessoa mais emotiva no sentido de não conseguir muito controlar a emoção, chorar fácil, se zangar fácil, gostar ou ficar empolgado com algo também de maneira fácil. É aquela pessoa que consegue guardar muito a emoção dentro dela e pode passar o tempo que for, quando você vê ela, falar com ela vai aparecer lá com aquela mesma emoção, aquela mesma força de amizade, como se ela tivesse visto você há uma semana atrás. Mesmo se você viu ela na última vez há anos. Graças a Deus eu tenho a sorte de ter poucos amigos assim também. Você já teve ou tem amigos assim? E eu deixei a parte mais desconfortável pro fim desse vídeo, que é o quê? Esses tipos de amizade não aparecem por acaso. Como que amizades assim surgem na nossa vida? Apesar de serem as mais comuns, elas surgem quando a gente, naquele momento, se organiza. Ou seja, a gente atrai o tipo de amizade em relação ao tipo de pessoa que nós somos naquele momento. Então, se você só tem amigos aventureiros, impulsivos, que se planejam mal, que não têm sucesso profissional, que estão sempre quebrados, talvez você esteja lidando assim com a sua vida também. Talvez você seja um aventureiro ou tenha forte tendência a ser um aventureiro também. Se você só tem amigos calados, confidentes, talvez você esteja quieto e calado demais com a sua vida. Se você não tem nenhum amigo leal ou fiel por perto, talvez seja um sinal de que você também não deve se doar muito para os outros e talvez não esteja sendo 100% fiel ou preocupado com outras pessoas. As pessoas ao nosso redor respondem muitas vezes da forma que a gente lida com a própria vida. Então escolher o ciclo de amizades é importante, onde você vai, que tipo de pessoas você vai conhecer, mas também escolher como você vai se comportar é importante para que você atraia as amizades de acordo com aquilo que você está emanando para o mundo. E essa é a nossa reflexão de hoje. Lembrando do nosso evento ao vivo que vai acontecer semana que vem. Eu vou te ensinar como fazer amigos, como conversar com pessoas e como transmitir mais confiança, além de aumentar o seu autocontrole emocional em 3 aulas ao vivo, só eu e você, cara a cara, tirando dúvida, fazendo exercícios práticos, tudo isso em tempo real. Para se inscrever é só clicar no link na descrição desse vídeo. Não se esqueça que as vagas são limitadas, tá certo? Mas e você? Quais são os tipos de amigo que você mais tem hoje em dia? Coloque aqui nos comentários, não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você quer mais vídeos como esse chegando até você e eu te vejo no nosso próximo vídeo, meus amigos. Um abraço e até mais.